Seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres no Triatlon, o seu espaço seguro para você ouvir e ter referências de mulheres nesse esporte tão incrível e tão desafiador. Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai conversar com a Evelyn Bombonato, uma triatleta que já está há alguns anos vivendo do triatlon e que está se preparando para fazer agora o seu primeiro Ironman. Vamos juntas ter inspirações reais, dicas para quem está começando e conhecer um pouquinho mais da história dela. Bom, meu nome é Evelyn Silveira Bombonato, eu sou triatleta e criadora de conteúdo. Trabalhei como publicitária por algum tempo. Eu comecei no esporte com a corrida quando eu tinha 14 anos, não era sobre performance na época, mas eu me encontrei no esporte e fui evoluindo aos poucos, então tenho uma bagagem bem legal de alguns anos de corrida. Em 2018, numa dessas resoluções de ano novo, eu decidi que eu ia fazer a minha primeira meia maratona. Já estreiei super feliz com 1h56. Aí eu me Nossa! empolguei nesse processo. No ano seguinte, eu fiz a minha primeira maratona e entrei para uma assessoria. Até então, eu treinava sozinha com um aplicativo. Entrei para assessoria e evolui muito rápido a partir daí. E eu brinco que a minha história não tem nada de muito especial, assim, porque eu era, tipo, uma pessoa normal, com sonhos normais, e que foi descobrindo o esporte, sabe? Quando eu entrei para essa assessoria, uma assessoria lá de Porto Alegre, do Preto, eu comecei a conviver com a galera que fazia Ironman. Até então eu achava que isso era, tipo, coisa de outro mundo, assim, sabe? Coisa de gente profissional mesmo, que dedicava a vida apenas para aquilo. Mas eu fui vendo que não é bem assim, né? Que, tipo, as pessoas tinham uma vida de trabalho, uma vida pessoal, iam equilibrando tudo. E eu fui vendo que isso era uma possibilidade, assim. E aí surgiu um sonho de fazer um Ironman antes dos meus 30 anos, que eu completo esse ano, em junho, Ai, que na verdade. legal! E, enfim, era para eu ter feito no ano passado, acabei me lesionando, mas esse ano estarei em Florianópolis no dia 1º de junho para realizar esse sonho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E tô muito empolgada com isso, assim, sabe? Porque eu acho que o esporte realmente mudou a minha vida, assim. Uhum. Nossa, muito tempo então, já são aí 15 anos de corrida, né? Você vai fazer 30 agora? Exatamente. Caramba, muito tempo. Aham. E o triatlon faz então uns... Desde 2021. É Ah, recente. não, já tem um Aprendi a nadar do tempinho. zero, assim, foi o meu maior desafio, porque eu realmente morria de medo da água, sabe? Minhas primeiras aulas de natação foram caminhando na piscina, porque eu realmente tinha pânico. Eu Caramba. sabia até onde me dava pé, e quando não me dava pé, quando eu aprendi, assim, a botar um crawl bem ruim em movimento, eu enxergava aquela marca que era onde a piscina começava a descer, assim, e eu me apavorava, agarrava na boia e eu não conseguia, sabe? Mas foi destravando, na final daquele mesmo ano eu competi pela primeira vez lá em Florianópolis e foi incrível, assim, hoje Ai, eu que legal. amo É incrível. Então muito a natação veio por causa do triatlon mesmo, não era algo que você por queria causa do fazer teatro. extra. Então, eu sempre quis nadar, na verdade, tinha duas coisas que eu queria fazer quando eu era pequena que eram impossíveis, que era nadar e jogar tênis. Mas eu sempre morei em cidades muito pequenas, assim, né? A cidade que eu nasci, eu não sei quantos mil habitantes tem, mas a cidade que as duas cidades que eu cresci é tipo 3.000 habitantes, sabe? Uma cidade que não tem Uhum. nada. Então, realmente, a corrida meio que surgiu como uma forma de eu me movimentar sem depender de outras pessoas, porque não tinha academia lá, não tinha dança, fazia alguns esportes da escola, assim, mas era sempre umas coisas que dependia de outras pessoas. Então a corrida meio que veio como uma coisa que dependia só de mim, assim, sabe? Uhum. E E nesse aí início a da corrida... Fala. natação não rolava porque porque não era uma possibilidade, nem tinha estrutura na cidade para Uhum. isso. Aí nesse seu início de corrida, você começou fazendo sem fortalecimento ou você já conseguiu de início fazer Nada, bonitinho? nada. Não, Foi porque tipo, na... quando eu era outro mundo, na verdade, da corrida, né? Nem tinha redes sociais direito. Eu acho que tinha o Orkut naquela época e olha lá. Então, assim, era muito pegar e botar qualquer tênis que eu tinha e sair para correr. Eu nem não tinha relógio, não marcava nada. Eu tinha um MP4 na época, que eu colocava o fone de ouvido e ia ouvindo música eventualmente, mas eu não registrava nada. Eu sabia
pelas placas de trânsito que dizia, tipo, Pinhal a 3 quilômetros, que era a cidade que eu morava. Então, tipo, no começo eu ia até aquela placa e voltava. Já fazia uns 6 quilômetros ali, feliz da vida, mas era tudo medido pelas placas de trânsito mesmo, assim, sabe? É outro universo. Aí depois, não era, e também não era uma coisa que eu treinava a corrida, né? Eu simplesmente saía para correr. Aí tinha fases que eu corria um pouco mais, tinha fases que eu corria um pouco menos, porque também eu estudava, ou eu estudava de manhã cedo, ou eu trabalhava de manhã cedo. Tipo, tinha anos que eu estudava de manhã e trabalhava com meu pai de tarde, tinha anos que era o contrário. Então, para ir de manhã era muito cedo. Eu só conseguia no verão, porque no inverno, além de ser muito frio, era muito escuro. E eu Uhum. morava fora da cidade, assim, sabe? E aí a mesma coisa no final do dia, assim, sabe? Porque eu chegava da escola às 5h30 e já estava quase anoitecendo. Então, o inverno era um pouco mais difícil de equilibrar, assim. Mas aí depois, quando eu mudei para Porto Alegre, eu comecei a fazer umas loucuras, assim, do tipo, vou correr 10 quilômetros um dia sim, um dia não. Não fazia ideia do que eu tava Gente. fazendo, né? Mas assim, dava certo, funcionou, me deu. E não era. Eu não buscava performance, né? Eu só queria Uhum. correr e eu meio que fui construindo uma facilidade disso, em cima disso, na verdade, porque eu me sentia muito bem fazendo, sabe? Era uma coisa que me dava, sei lá, uma energia diferente pro dia já. E aí, nesse processo, até a sua maratona, você fez tudo sozinha, sem assessoria. Menina, sim. Meu Deus, deu certo? Muito. Assim, deu. Eu fiz 3 horas e 52 na minha primeira e única maratona até agora. Eu acho que Nossa, muita muito gente bom. busca o sub 4 assim por bastante tempo assim, e para mim encaixou muito fácil. Só que eu me lesionei no ciclo, né? A história da minha maratona é o seguinte: como eu não convivia com corredores, eu não tinha treinador, eu não fazia parte de uma assessoria, eu não fazia ideia de como era uma maratona, né? Então, eu fiz a minha primeira meia em 2018 e aí eu terminei super feliz, empolgada, e aí eu falava com os meus amigos na agência, né, que é outra galera assim, na época quase ninguém tinha uma vida muito ativa. E aí eu falava assim, ai, fiz a meia maratona, será que ano que vem eu faço a meia de novo? Será que eu vou pra maratona? Não sei o quê. E a galera toda, não, vai pra maratona, né? Tu já fez a meia, foi tão bem, vai pra maratona agora. E aí eu ganhei a inscrição de presente de formatura de uma prima minha. Aí eu já não tinha mais escolha, assim, sabe? Tipo, agora vamos fazer. Isso Uhum. foi em fevereiro daquele ano de 2019. E aí eu comecei, eu treinava com o aplicativo da Nike, que na época, agora acho que ele mudou um pouco, mas eu lembro que na época tu botava o teu objetivo e ele te traçava um plano de treinamento para fazer até lá. No início, eu estava fazendo corrida e musculação. Só que eu não conseguia mais encaixar direito na minha rotina. Aí a minha musculação também não era muito voltada para corrida, porque Uhum. eu não tinha treinador e o meu treinador da academia era meio que um geralzão assim. Então, tinha dias que a minha perna ficava muito pesada, eu não conseguia correr direito, e eu falei, eu não vou mais fazer musculação. Chega, não preciso disso, eu Meu quero correr. Deus. E aí eu lesionei. Eu tive um cisto de Baker, que é aquela inflamação chata que Uhum. inflama atrás do joelho, assim, faz uma. Aí, isso foi um mês antes da prova. Eu tive que ficar uma Nossa. semana sem correr, tive que fazer tratamento com anti-inflamatório. Foi bem desafiador, assim, até para o psicológico, sabe? Mas eu sabia que eu queria fazer aquela prova, que eu ia fazer aquela prova, e que não tinha nada que ia me tirar daquilo. Aí eu corri, e quando eu terminei a prova, essa parte é legal também, né? Que eu terminei a prova, fui para casa, dormi, e quando eu acordei, eu não conseguia. Essa parte quer dizer, não é legal, a outra parte é legal. Eu não conseguia botar o pé no chão e caminhar direito. Assim, Nossa. porque eu tava tomando anti-inflamatório antes, e quando eu fiz a prova, eu falei, agora eu não vou tomar mais nada, chega. E aí a inflamação deu aquela. Mas a parte legal é que na minha primeira maratona eu peguei segundo lugar na minha categoria. Só que eu não Meu esperava, Deus. sabe? Tipo, eu terminei a prova, fui pra casa, comi, dormi, né? E quando eu acordei e fui ver o resultado, eu perdi o pódio. Aí eu tive que buscar o meu troféu. Nossa. É, foi Que muito feliz doido. e que Eu esperava, triste. né? Não tinha nenhuma pretensão, assim, eu nem fazia ideia de que o meu tempo era bom na época, porque eu realmente não tinha noção nenhuma do que era fazer uma maratona, né? Eu meio que descobri no caminho. E aí, a partir daí, você procurou uma assessoria.
Exatamente, porque aí eu vi assim, tipo, cara, se eu conseguir fazer uma maratona, e aí, porque aí eu fui conversando com mais pessoas ao longo desse processo, porque foi mais ou menos quando eu comecei a compartilhar mais conteúdo, assim, nesse Uhum. processo de treinos. E eu comecei a trocar com muita gente e eu entendi que o que eu tinha feito era muito legal. Eu pensei, meu, se eu consigo fazer isso sozinha, imagino que eu consigo fazer com um treinador. E aí eu entrei para Preto, que era uma assessoria que eu queria muito treinar naquela época. E em 3 meses de assessoria, eu comecei em julho, agosto, setembro, outubro. Não, em 2 meses e pouco, na verdade, eu fiz a minha primeira meia maratona com eles e eu fiz para 1h36, sabe? Tipo, eu baixei 20 minutos da minha primeira meia em menos de 3 meses de assessoria, só de estar fazendo as coisas direito, de estar fortalecendo direito também. E aí a minha ideia era justamente evoluir, né? Aí o Lucas, meu treinador na época, ele falou assim: "Ai, vamos dar um passo para trás, melhorar o teu tempo nas meias maratona, na meia maratona, para depois a gente fazer uma maratona bem feita", porque eu meio que pulei etapas, né? Uhum. E aí eu confiei nele, a gente fez muitas provas legais, inclusive hoje mesmo eu postei sobre não sei quando que isso vai ser postado, né? Então eu não sei se foi hoje, mas sobre a minha melhor meia, que foi 1h23 lá em Porto Alegre, e que eu tô ansiosa pela próxima agora. Então é uma evolução gigante, né? Tipo, de Gigante. 1h56 para 1h23 em, em alguns anos. Muita mudança, muito rápida, né? Mas eu acho que se a gente parar para É, observar, de alguma forma já estava aí sendo construído por você desde os 14 anos, né? Então, parece exatamente, que eu foi acho que muito rápido, mas eu acho que você é, estava ali fazendo pequenos tijolinhos na sua vida, né? exatamente, porque isso faz toda a diferença, né? O lastro que a gente chama. Porque muita gente vê e olha, não, do nada ela correu uma meia maratona para 1h23. Isso não Uhum. existe, assim, sabe? Tipo, É. não tem, não é de uma hora para outra. Claro que conforme a gente vai alinhando o treinamento de força, o treinamento de corrida mesmo específico, a alimentação e toda a parte do sono e suplementação, a tua evolução é muito mais constante, né? Consistente, digamos assim. Mas Uhum. não é, nada existe, nada acontece assim de uma hora para outra. Sim. E aí, quando você começou, tanto na corrida como no triatlon, como que era para você o ambiente relacionado a mulheres? Só tinha você ou tinha outras? Como é que era esse momento quando você chega no esporte? Olha, sempre teve bastante mulheres nas assessorias que eu treinei, nos grupos que eu treinei, mas de performance era menos, assim, sabe? Uhum. A maioria tava lá, tipo, eu falo, é que performance é muito individual, né? Tem a performance pessoal de ser melhor que ontem, e tem a performance de querer competir para chegar na frente para buscar o Uhum. pódio. Eu acho que essas mulheres de buscar o pódio, elas estão em menor número, e eu acho que justamente por conta de todas as outras demandas que a gente tem na vida também, né? Que eu acho que é difícil, às vezes, de equilibrar tudo isso. E pensando no triatlon também, que é um esporte de pessoas mais não tão mais velhas, agora acho que a faixa etária diminuiu, porque antes era muito mais. Eu só enxergava Uhum. mulheres mais, tipo, 30 a mais. E hoje a gente vê muitas gurias mais novas performando muito e buscando o melhor lá, né? Mas eu acho que aí já entra aquelas demandas todas de família e tudo mais, que acaba que as mulheres são muito mais responsáveis, e isso tudo é uma energia gigante que exige da gente, e fica difícil equilibrar com treinos e com performance e com resultados também, né? Eu acho que é uma coisa que o cobertor é curto. Quando a gente puxa muito Sim. do lado de um lado, ele falta do outro, né? Sim. E aí, voltando para esse processo lá do seu do início do triatlon, ainda falando sobre ser mulher, como é que era para você em relação ao fato de segurança, de ir para a rua? Porque não sei como era no seu início, mas né, no meu início, esse processo de começar a ir de madrugada para fazer bike, numa situação, né, que a gente fica mais vulnerável sendo mulher, como que foi para você? Eu acho que não é só o início que é difícil, né? Eu acho que todos os dias são muito difíceis. Eu fico até arrepiada de falar disso, porque a gente não se sente segura em momento Uhum. nenhum, na real, né? Eu lembro que quando eu comecei a correr, assim, já era mais complicado, principalmente porque no sul a gente tinha o dia bem mais curto.
Então saía para correr de noite muitas vezes, ou se era no final do dia também, de noite, era sempre aquele negócio assim, de, tipo, olhando para Uhum. todos os lados ao mesmo tempo. Depois para pedalar também ficou bem mais complicado, porque saía muito mais cedo, mas a gente tentava se encontrar, sempre fazer a gente tinha um horário de encontro no posto, que todo mundo se encontrava, mas a gente tinha um pré-encontro numa farmácia, Sim. e aí já ia mais ou menos todas as mulheres assim daquela região juntas assim, que era uma coisa que ajudava muito, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem aquele negócio assim, tipo, de sair de casa sozinha já assim, ah, meu Deus, sabe? E isso é uma coisa que eu sinto bastante aqui em São Paulo hoje também, porque a gente tá muito vulnerável, né? O tempo todo. Então, tu vai sair pra pedalar, aí tu para num semáforo e, sei Uhum. lá, para uma bike atrás de ti, tu já tá meio assim, sabe? Tipo, será que essa pessoa tem alguma chance de me atacar agora? Porque eu não tenho o que fazer, né? Tu tá ali Sim. 100%, tipo, ainda com o pé clipado na sapatilha, capaz de cair, Exato. sabe? Um negócio meio. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, assim, sabe? Essa parte da segurança. E a gente vê também que não é só mulheres que sofrem com essa parte, porque, enfim, teve aquele acontecimento recente na Sim. ciclovia aqui também, que foi bizarro, assim. Mas é uma coisa bem difícil, assim, que eu acho que a gente tem que lidar, né? Porque, querendo ou não, o nosso esporte, ele ele é outdoor, né? É muito melhor tu Sim. pedalar na rua do que tu pedalar no rolo. Eu tive uma fase bem intensa de rolo aqui, quando eu tinha quebrado o braço e eu não podia ir pra rua. Mas agora eu tô que eu não tenho a menor vontade de subir no rolo, assim, sabe? Tipo, eu tenho ido Uhum. pra cima sozinha, quase sempre, assim. Às vezes eu encontro um pessoal aqui pertinho de casa, mas às vezes eu prefiro ir um pouco mais tarde pra pegar a ciclo menos movimentada também, e aí eu acabo indo sozinha. Mas é uma coisa que, assim, eu acho que o medo deixa a gente atento, sabe? Mas ele não pode congelar a gente, porque Uhum. senão a gente deixa de viver por medo das coisas que podem acontecer e que não dependem da gente, assim, sabe? Eu acho que o medo faz a gente sair esperto, sabe? Sair de, Uhum. tipo, atento e ligado. Mas não pode, não é e não deve ser uma coisa que vai fazer a gente deixar de viver as coisas que a gente ama, assim, sabe? Sim, eu acho que esse lugar do medo no triatlo, eu não sei pra você como foi, mas pra mim é algo que eu sinto assim, que ele tá ali, pelo menos nesse início, em vários Uhum. sentidos, né? No sentido de segurança na rua, no sentido de sair de madrugada, no sentido da bike, que pra mim foi o esporte que mais pegou, Aham. assim, principalmente quando Sim. eu clipei a sapatilha, que Aham, é assim, um aham, processo que eu tô vivendo ainda. aham. Então, como é que foi para você também nesse início, assim, principalmente na relação da bike, que eu acho que a galera tem mais questões, né? Do medo de se soltar, de clipar e tudo mais. A parte do clipe nunca me assustou muito, na verdade, porque eu comecei a fazer bike indoor antes, e eu já fazia com sapatilha. Ah, Então eu peguei muito esse movimento na bike indoor que eu pedalei por um ano, eu acho. A pandemia ali eu já pedalava nessa bike indoor, então já me dava um certo, tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer, sabe? aham. Então, eu caí dois tombos de sapatilha apenas na minha vida, um lá no começo e outro foi o ano passado, assim. Ontem eu quase caí um também, mas enfim, consegui me segurar por sorte, porque ia ser na Faria Lima, assim, no outdoor, assim, Nossa. da cidade, praticamente. Mas essa parte nunca me assustou tanto, mas eu tinha muito medo de velocidade. Uhum. Tinha medo de fazer curva, tinha medo de descida, tinha muito medo, assim. Tanto que a primeira vez que eu fui para Romeiros, que é uma estrada que a gente pedala muito aqui em São Paulo, né? Eu fui com a Giga Gasparotto, da Lulu, e a meta dela virou me fazer soltar o freio, assim, sabe? Porque eu perdi o pelotão disparado, assim, nas descidas, só que eu recuperava na subida. E aí na descida eu era muito dura. E uma coisa que me ajudou muito nisso é que eu não dirigia antes, né? E quando eu aprendi a dirigir, quando eu comecei a pegar o carro, eu comecei a ficar muito mais confortável com fazer curvas em velocidade, assim, sabe? Numa velocidade maior, digamos. E foi uma coisa que me deu muito mais segurança no ciclismo também. Não sei se faz sentido pra mim, fez, sabe? Foi uma coisa que eu notei que quando eu comecei a dirigir, eu, tipo, deslanchei. Claro que eu comecei a pedalar mais em Romeiros também quando eu comecei a dirigir, porque eu comecei a ir muito mais pra lá, só Uhum. depende de mim, né? Mas eu notei que eu peguei muito mais esse jeito de fazer as curvas.
E era uma coisa que me travava muito, assim, sabe? E eu acho que a bike, ela sempre vai ser o que a gente fica mais vulnerável, porque a gente tá rápido e não depende só da gente, né? Por mais que a gente seja Uhum. cuidadoso, cara, na ciclovia quase todo dia acontece alguma coisa, né? É bizarro, assim, mas é que. E é até por isso que às vezes eu prefiro ir um pouco mais tarde para pegar menos movimento e ser menos suscetível a essas questões. Mas também, tipo, às vezes vem alguém na tua roda. E, tipo, a pessoa nem. Tu nem conhece a pessoa, tu nem sabe se ela sabe pedalar, e aí tu começa a ouvir uns barulhos assim. A pessoa começa meio que sobrepor a roda do lado da tua, que então qualquer mudança que tu fizer é capaz dessa pessoa te derrubar. Inclusive, eu odeio que peguem a minha roda. Eu aprendi uma tática recentemente que é para não precisar falar grosso, brigar com ninguém, assim, que é tipo olhar para trás e falar assim, pode passar. E aí a pessoa Ah, assim sabe que ela não consegue te passar e aí ela deixa tu ir. E aí vai embora, assim, sabe? Mas porque justamente isso, né? Às vezes a gente tá ali fazendo um treino que já por si só a gente já tá, né, numa velocidade alta, e aí tem mais esse fator de risco de outras pessoas poderem te derrubar de alguma forma, né? Eu acho que tem essas várias questões, assim. E a parte do trânsito também, né? Quando eu uhum. vou manhã cedo, assim, que praticamente não tem trânsito, eu vou pela rua, mas agora que eu tenho ido um pouco mais tarde, em alguns dias, eu vou praticamente todo o processo, o trajeto pela ciclovia, porque eu me sinto mais Uhum. segura, mais confortável, fica, sabe, mais tranquila, assim. Sim. Aí em São Paulo vocês têm um lugar específico para fazer esses treinos. Sim, tem uma ciclovia bem legal na margem do Pinheiros, Hum. que muita gente se encontra por lá, assim. Terças e Ah, quintas é bem legal. legal. Final de E aí, semana também. aí lá vocês podem pegar velocidade, não tem carro, Só, é assim. Ah, muito bom. exatamente, é só bike. Aham. Ah, bem Nem legal. corrida, nem nada, assim, sabe? É só bicicleta mesmo. Ah, show, E muito bom. capivaras. O quê? E capivaras. Bom. Tem que ficar atenta com mais uma coisa. Tem, exatamente. Eu tava vendo antes da gente entrar aqui, tava bisbilhotando você, vi que você tem lá seu trabalho no YouTube, que você já tá há uns 4 ou 5 anos nesse processo da internet, se eu não tô enganada. É, Aí por eu queria aí. saber com você como que você começou, porque eu acho que você começou trazendo o esporte pra internet, né? Exatamente. Eu comecei meio que despretensiosamente compartilhando os meus treinos lá para meia maratona em 2018, para maratona também depois. E eu fui meio que pegando gosto, assim, mas ao mesmo tempo não era um trabalho, porque a vida de publicitária na agência exigia bastante de mim, né? Então, tipo, eu trabalhava consideravelmente e fazia conteúdo assim meio que com o que sobrava de tempo, e às vezes eu chegava em casa 9 e pouco da noite, em função de treinos, em função de mercado, em função de, enfim, N deveres que a gente tem. E a última coisa que eu queria fazer era pensar em conteúdo, né? Mas em 2022, acho que foi, na metade de 2022, eu meio que dei uma surtada, assim, que eu pensei, cara, não via mais sentido no que eu estava fazendo, no trabalho que eu estava fazendo. Eu trabalhava como gestora de conteúdo para outras marcas na agência, né? E não fazia sentido aquele formato, eu não acreditava mais no meu trabalho, sabe? Só que ao mesmo tempo eu não conseguia mudar aquilo porque era uma estrutura que o cliente queria, que a agência Uhum. queria e que eu tinha que entregar, mesmo sabendo que não ia funcionar. E aí eu comecei o processo de transição, assim, sabe? Eu tinha, no começo daquele ano, eu tinha trabalhado em 2 empregos ao mesmo tempo, de manhã num e de tarde no outro, na verdade. Porque, assim, desde que eu saí de casa, eu sempre fui responsável por mim, assim, sabe? Tipo, as minhas contas, o meu aluguel, a minha vida. Então, não era uma coisa que eu podia arriscar, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, em 2022, eu tinha feito essa minha reserva, assim, e também o meu namorado, na época, falou assim, meu, tenta, sabe? Tipo, qualquer coisa, tô aqui contigo. E aí eu fui, arrisquei, larguei tudo, assim, levei uns 3 meses para sair da agência, na verdade, porque eles não achavam ninguém pro meu lugar. E eu fui ficando, até que um dia eu, tipo, não dá mais, né? Por um tempo eu ainda fiquei com alguns clientes que eu fazia direto assim o conteúdo para eles.
E em 2020, ano passado, aí eu fiquei 100% só do meu conteúdo mesmo, focando minha energia nisso, porque também eu entendi que enquanto eu tivesse dividindo Uhum. o meu tempo com esses outros clientes, eu ia estar dividindo a minha energia e eu ia estar deixando de dedicar para o que eu realmente queria, sabe? Que é onde eu sou feliz fazendo de verdade, que é o conteúdo que eu crio para as minhas redes. Então foi uma transição, assim, ao mesmo tempo eu já trabalhava com conteúdo para outras marcas, e aí comecei a fazer 100% para mim. O bom é que você já tinha todo o conhecimento dentro de você, né? Acho que imagino que tenha sido mais fácil também fazer essa transição. Então hoje você vive do trabalho nas redes sociais e do esporte. Aham, exatamente. E aí, como que É é a sua rotina hoje? É muito. Eu tento dividir os meus dias de manhã para treinar, para poder me dedicar assim a cuidar do meu sono, a conseguir fazer um treino de qualidade de manhã, outro no meio-dia, e à tarde trabalhar, assim, produzir conteúdo, fazer reuniões, dar andamento, escrever roteiro e todas essas partes que fazem parte do trabalho também, né? Esse é o meu padrão ideal, assim. Claro que às vezes a gente tem que flexibilizar um pouco, organizar algumas coisas. Tem vezes que eu ainda tenho que fazer mais um treino no final do dia também, mas é um equilíbrio, assim, sabe? A minha ideia é fazer dessa forma porque eu foco mais as minhas manhãs e consigo me recuperar também um pouco melhor nesse formato, assim, sabe? Uhum. Para mim é o ideal quando funciona. E aí, a sua divisão de treinos, como funciona? Vamos lá. Segunda-feira eu tenho corrida na pista e depois eu nado, logo quase na sequência, assim. Na terça-feira eu tenho intervalado de ciclismo, depois eu nado de novo, aí eu faço musculação mais no final do dia. Na quarta-feira é meu longo de corrida, depois eu nado. Na quinta-feira eu tenho uma rodagem de ciclismo, às vezes um intervalado, e depois eu nado. Na Gente, sexta-feira eu tenho uma corrida bem leve e nado. Na verdade, a natação agora eu tô fazendo 4 vezes por semana. Eu falei 5 aqui porque tem um desses dias que às vezes eu não vou fazer. Tipo, essa semana amanhã eu não vou fazer, por exemplo, por causa de outros compromissos também. Mas é mais ou menos isso. E depois do Iron, provavelmente eu vou começar a botar mais volume na água para desenvolver melhor essa minha dificuldade. Aí no sábado, a gente tem os treinos longos de ciclismo ou uma transição longa também, ou um simulado longo também. São os principais, é o tipo o principal treino da semana, praticamente, no sábado. E no domingo eu tenho uma rodagem leve de ciclismo. muita coisa. Bastante Cansei só coisa. de ouvir. Eu É uma achando que a rotina. minha rotina já estava com muita sua, é impressionante. A natação você faz mais por ser algo que você está desenvolvendo ainda, que chegou depois. Então, exatamente. Até semana passada eu estava falando com o meu treinador sobre essa minha vontade, né? Porque normalmente eu nadava segunda, quarta e sexta. Era o padrão, assim, da minha planilha. Aí eu falei que eu queria nadar mais, porque abriu novos horários na assessoria de natação que eu faço e porque eu tenho essa dificuldade, sabe? E falam muito do tempo de água, de tu estar em Uhum. contato com a água para evoluir, e eu tinha essa vontade. Aí ele me passou assim, tipo, que agora, como tá chegando a minha prova-alvo, que é o Iron de Floripa, eu devo focar mais volume em ciclismo e natação, em ciclismo e corrida, perdão, por ser o maior volume na prova também, mas que eu podia nadar 4 vezes e aí depois a gente vai encaixar de novo a rotina para ver como eu vou fazer, porque é a parte mais ingrata, eu acho, sabe? E como eu Também acho. fiquei, eu fiquei um mês praticamente sem nadar quando eu quebrei o braço ali, eu perdi muita técnica, assim, sabe? Acho que agora, depois de 2 meses nadando, que eu tô me sentindo um pouco confortável de novo para desenvolver um pouco melhor, assim. Mas é a parte mais difícil. Ainda É, mais para quem também não acho. nada desde pequeno, assim, sabe? Porque eu acho que quem aprendeu a nadar lá atrás tá anos na nossa frente, assim.
Eu acho que a maioria acha a natação mais desafiadora. E aí você É, treina na piscina ou no mar. Acho que na piscina na aí, né? piscina. É. Às vezes a gente tem simulados numa represa, aqui pertinho de Hum. São Paulo, na Estrada Velha de Santos, lá na... Esqueci o nome do lugar. A Estrada Velha de Santos. Esqueci. É isso, é EV. A gente chama de EV. Aí quando chega pra fazer prova, geralmente é no mar. Como é que você se sente? Eu amo. Assim, eu acho que tem experiências bem distintas, assim, de tu nadar no mar sozinho e de tu nadar numa prova. Na prova, eu me sinto invencível, assim, sabe? Cara, eu só nado e eu só vou. Eu me sinto muito confortável, porque normalmente a gente tem uma estrutura bem legal de segurança, né? Tem caiaques e tudo, e porque eu Uhum. sei que, tipo, meu, tem um monte de gente ali, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem as boias, tu não vai se perder. Se tu se perder, vai ter alguém com um apito que vai te chamar, vai ter um caiaque que vai te trazer de volta. Só que nadar sozinho no mar é outra história, sabe? Eu fui agora pra Porto de Galinhas, o meu irmão casou lá em janeiro, e eu fui nadar no mar. E eu tava feliz da vida, assim, sabe? Mas eu falei com o guarda-vidas antes de entrar na água. Eu perguntei, tá tranquilo pra nadar, não sei o quê. E sabia que, tipo, tinha tubarões em Recife, né? Que é ali Nossa, do ah, é lado. verdade. Eu perguntei assim, tá tranquilo pra nadar, não sei o quê. Ele falou, não, pode ir, se tu já tá acostumada a nadar, pode ir tranquilo que tá bom. Falei, tá ótimo então, né? Vou entrar. Aí ele falou, entra por aquela parte ali que tem uma corrente a favor pra entrar, vai ser mais fácil, não sei o quê, e vai embora. Aí eu fui. Só que tava quebrando muita água na minha cabeça. E eu comecei a entrar mais. E aí eu comecei a meio que mirar numa ponta que fazia, tipo, meio que uma baía, assim, ali na frente. Uhum. Comecei a mirar pra lá e eu olhava assim, só que eu não enxergava que eu tava me afastando muito da água. E aí eu tava indo nadando e o meu pai e meu irmão estavam indo caminhando pela areia, assim, meio que me cuidando, porque eu tava com aquela boia bem laranja de sinalização Sim. e de segurança também, então eles conseguiam me monitorar. Aí eu tinha meia hora de natação. Quando deu 25 minutos, eu pensei, tá, eu vou começar a sair do mar, né? Gente, eu não saía nunca. Eu comecei a Nossa. nadar e eu tinha a impressão que eu não saía do lugar, porque eu olhava, eu estava sempre muito longe. Só que eu olhava a minha média de natação aqui e estava meio que se mantendo, então eu estava andando. Só que eu estava tão dentro que assim, Não tipo, tava parecia saindo, né? que eu não estava saindo porque justamente eu entrei demais, assim, sabe? Quando eu saí, meu pai estava apavorado. Ele falou: Meu Deus, eu estava quase procurando um guarda-vidas para ver se eu conseguia pelo menos um binóculos, porque eu não conseguia te enxergar mais. Ele falou: Eu via só a boia, mas eu não via se tu estava nadando ou não. Meu Deus. É. Aí eu não nadei mais depois daquele dia, até porque depois também, falando com um amigo, ele me falou: Meu, tu é louca de nadar aí? Porque assim. Diz que a galera abafa muito, mas que tem muito caso de tubarão lá naquele mar, assim, lá naquela região, assim, sabe? E aí, Gente. enfim, uma hora, quando eu tava nadando, eu enxerguei alguma coisa, assim, embaixo de mim. Mas eu nem deixei, tipo, eu já olhei pro outro lado, segui nadando, porque senão a gente entra em parafuso e entra em pânico, assim, sabe? Isso é uma coisa que tem que cuidar muito quando a gente vai nadar no mar, Uhum. que é controlar muito os nossos pensamentos, assim, né? Porque senão a gente fica muito afobado, perde até a respiração, assim, e aí fica difícil mesmo. E aí, então, eu olhei aquilo, eu nem sei o que que era, não sei também se foi coisa da minha cabeça, mas eu vi alguma coisa grande embaixo de mim e virei pro outro lado e continuei. Jesus! Nossa, tá louco, nossa. Eu nado no mar aqui no Rio, né? Só nado no mar. Por enquanto não Aham, fui pra piscina aham. ainda. E esse é meu maior pavor. Segunda-feira É, saiu no noticiário que aqui não tem, né, tubarão, não tem essas coisas. aham, Mas saiu no noticiário que tinha um entre Ipanema e Ilhas Cagarras. Eu fiquei desesperada. Então, assim, eu jamais faria o que você fez. sim. Ainda mais vendo tudo. Eu com certeza teria tido uma crise ali no meio da água. Eu nadei com tubarões em Noronha, né? Tipo, de ir procurando eles assim, mas que lá o ecossistema tá muito bem equilibrado. Então eles não dão bolas, eles são quase tipo amigos da gente, assim, sabe? Tanto que, meu, na beirinha ali da praia tem um monte de tubarão, Jesus. vários filhotinhos, assim, eu fiz vários vídeos lá.
Mas, enfim, nadei com eles, procurando e tudo mais. E lá em Recife tem uma coisa que eles fizeram, algum, esqueci o nome desses negócios, assim, que meio que desestruturou a vida marinha e que aí eles vão atrás das pessoas por conta disso, assim, Uhum. sabe? Uma Sim, coisa é assim. triste. É. Você é realmente muito corajosa, eu jamais faria isso. É bem inconsequente também, às vezes, né? Eu não sabia disso, eu não sabia que tinha muito tubarão lá. Eu achava que era assim, tipo, sabe? Tá Tipo louco. Não, sério. Nossa, meu anjo da jamais. guarda sempre me É, acompanha e me protege nessas. tá do seu lado, é. Agora falando sobre seu próximo alvo, que é o Iron, como é que tá esse processo para você? Como é que você está vivendo esse ciclo? Vamos lá, então. Eu acho que é um grande desafio, assim, porque eu achava que eu nem ia fazer essa prova, né? Ano passado, eu ia fazer, era para eu ter feito meu primeiro Iron em Cozumel, em novembro. Aí eu acabei lesionando, eu tive um edema na banda, bem pertinho do quadril, assim, que me tirou da prova pouco mais de um mês antes. Ah, eu tive que desistir, assim, porque eu até podia fazer, mas era assim, risco de piorar muito a minha lesão e Uhum. eu ia apenas completar, sabe? Então não fazia sentido para mim completar uma prova. Eu queria ir lá e fazer o melhor que eu pudesse. Aí eu tive algumas questões de estresse, tive queda de cabelo e tal, e aí a endócrino que eu fui na época também disse: olha, não te recomendo fazer nada muito grande, muito estresse assim pro teu corpo, porque querendo ou não, é estresse de alguma forma e podia piorar o meu quadro. A dermato que eu fui na época também falou que tinha chances assim de eu ficar careca, sabe? Tipo, foi nesse Gente, nível. Mas não deu, tá tudo certo, tô bem cabeluda, graças a Deus. E aí melhorei. Meu cabelo cresceu super ali no final do ano. E aí eu quebrei o braço. Eu falei, meu, que vai ser assim, sabe? Porque daí eu quebrei o braço, não podia nadar, tinha que ficar só no rolo e tudo mais. Fiquei mais um tempo sem, uma semana, eu acho, eu não conseguia nem. E eu tava sem correr na época, mas eu não conseguia nem fazer o transporte, que doía muito na primeira você semana, assim, que eu quebrei. quebrou no triatlo ou foi na vida? Quebrei no Troféu Brasil de Santos, numa prova, na transição ainda. Nossa, Caí, assim, sem nossa. querer. Estava chegando com a bike, empurrando a bike, assim, e um cara veio pra minha frente, sem me ver. Ele deu um passo atrás de costas e eu bati nele como se eu batisse, Hum, estivesse batendo numa parede, assim, sabe? Aí eu caí pra trás com as duas mãos, assim, sabe? ai, E sim. aí corri depois com o braço quebrado, sem saber, sentindo muita dor. Mas eu fui campeã na minha categoria e fui a segunda ou a terceira no geral, eu já nem me lembro. Enfim, Meu deu certo. Deus, forte. Mas, enfim, aí isso que me deixou com muita insegurança quanto ao Iron, assim, sabe? Porque eu pensei, meu, não posso nadar, lesionei, perdi volume, perdi tudo, o que que eu vou fazer? E aí meu treinador, e aí tinha mais essa recomendação de não estressar muito meu corpo, né? Aí meu treinador falou, olha, acho que dá, super dá. Vamos um passo de cada vez, mas vamos ver, vamos vendo como é que tu se sente e vamos buscar essa prova, vamos lá. E aí agora tá encaixando, assim. Eu vejo Uhum, que a gente não pode olhar muito pro lado também nesse processo, né? Porque tem sim. vários amigos meus que vão fazer essa prova, que treinam com o mesmo treinador que eu e que estão fazendo muito mais volume que eu. Assim, tipo, no final de semana. Eu não fiz nenhuma transição até agora, assim, sabe? A galera já tá fazendo transição há meses. E há semanas, na verdade. Meses também, acho que uns 2 meses já. Mas enfim, a gente tem que focar muito no nosso processo, assim, e confiar, sabe? Eu acho que uma coisa que eu sempre prezo muito é ter bons profissionais do meu lado, porque eu não questiono, assim, sabe? Tipo, se meu treinador falar que eu consigo fazer isso, eu acredito nele, assim, sabe? Porque eu escolhi ele por confiar no trabalho dele. Então, eu não questiono nessa parte. A mesma coisa a nutricionista, sabe? Eu acho que todos esses profissionais que eu tenho comigo são porque realmente eu confio de olhos fechados e o que eles falarem eu sei que vai ser, tipo, embasado em ciência Uhum. e personalizado para mim, assim, sabe? Então é uma grande novidade, né? E é uma grande incerteza.
porque sempre falam também que o Ironman foi feito para dar errado, né? Tem muita chance, é muito tempo de prova, são muitos quilômetros, são muitas variáveis e pouca coisa que depende só da gente, assim, né? Mas na minha cabeça, assim, eu acho que eu tô muito confiante para essa prova, não pensando muito em resultados. Por mais que eu seja uma pessoa muito competitiva, eu acho que essa primeira experiência numa distância nova, ela é sempre única, né? Eu nunca mais vou fazer um Sim, Iron pela primeira vez. Então, a minha meta é curtir muito essa prova, mas entregando o meu melhor, em cada quilômetro. E eu acho que o resultado vai ser consequência de fazer o que eu amo todos os dias e de chegar lá, e competir sorrindo, assim, sabe? Porque isso é uma coisa que eu. Ai, fiquei arrepiada de novo de falar isso, mas é que eu realmente amo o que eu faço. E eu acho que na prova é simplesmente a coroação de tudo que a gente já fez, assim, sabe? E é uma coisa que eu sim. sempre tenho na minha cabeça, porque eu sofro muito nas competições, porque eu realmente busco dar o meu melhor, assim, eu vou no meu limite a maior parte das vezes, mas eu sempre lembro de sorrir, porque isso meio que fala pra minha cabeça que tá tudo bem, e ao mesmo tempo, porque eu sei que eu tô vivendo o que eu amo, assim, sabe? Então, assim, é o que eu queria, sabe? Eu não fui obrigada a me inscrever para um Ironman. Eu tô indo lá realmente porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo e porque eu quero muito viver isso, assim, sabe? Tô muito empolgada. Ai, que lindo. A gente já tá na torcida, já estou torcendo, irei acompanhar, vai ser lindo, certeza. Vai É, ser demais. aproveitar essa deixa de prova para a gente voltar rapidinho no tempo. Como foi sua primeira prova de triatlon? Qual Minha foi e primeira como foi? prova. Então, olha as lesões da minha vida são meio idiotas, né? Porque eu ia estrear num sprint lá numa cidade perto de Porto Alegre, em Osório, e eu quebrei o dedinho do pé de um Nossa, jeito muito idiota numa aula de bike indoor. Eu derrubei um halter no meu dedinho de um degrau dessa altura, assim. Tipo, nossa. e comecei a pedalar, mas começou a doer muito meu dedo. E aí eu parei a aula no meio, assim, tomei um banho, fui pro trabalho, e aí na hora do almoço eu vi que meu dedo tava ficando meio preto, sabe? Aí eu fui pro pronto-socorro, quebrei o dedo, aí o fisioterapeuta disse, olha, ganhar muito tu pode, então menos fazer essa prova. Aí eu não fiz a prova, que era para ser a minha estreia, e estreiei no Challenge de Florianópolis, que é um sprint que não é bem um sprint, né? Tu nada 750, mas tu pedala 30 e corre 7. E aí eu estreiei feliz da vida, assim, sabe? Foi incrível. O mar de Jurerê lá é muito legal de nadar. Foi a primeira vez que eu nadei no mar, assim. Eu fui pra lá, eu fui na quinta ou na sexta, não lembro, mas eu sei que eu já fui fazendo esse reconhecimento do mar para não chegar de uma hora para outra, assim, sabe? Uhum. E foi incrível. Nossa, foi tipo de competir sorrindo também, sabe? De estar ali vivendo o que eu queria, o que eu amava, o que me faz feliz, assim. Foi bem legal. Sim. É, as lesões acontecem às vezes também para as provas acontecerem quando tem que acontecer, né? É, Para a gente dar exatamente. uma, para a gente dar uma encerrada aqui também, eu vou te fazer três perguntas agora, bem focadas em mulheres, porque é aqui quem vai estar assistindo e ouvindo a gente. Então, eu queria Uhum. que você me falasse uma dica que você acha que uma mulher que está começando ou está praticando o triatlon não pode deixar de ouvir. Não precisa usar calcinha para pedalar. Eu acho que essa parte é bem importante. Eu acho que essa é a principal, assim. Usa bastante anti-atrito também, que ajuda muito. E o bike fit é muito importante também em todas essas questões, assim. Eu acho que é um combo de várias coisas, assim, sabe? Acho que essa dica é boa. Sim, importantíssimo. Eu comecei sem saber, não foi legal, então essa é muito Então. importante. E muita gente não fala sobre isso, né? Meio que tabu, assim. Uhum, Mas a gente precisa conversar. sim, com certeza. É, agora uma mulher do triatlon que para você é inspiração. Eu tenho várias, assim. Eu acho que a La Fabrini é uma delas, assim, que todo mundo vai conhecer. Mas eu também tenho a Lauri, ela treinava comigo lá na Preto, e ela era uma mulher já mais velha,
ela tinha 60 e alguma coisa. E ela ainda é minha musa inspiradora, assim, sabe? Tipo, quando eu crescer, eu quero ser como ela, assim, porque a longevidade no esporte era ver ela feliz de manhã cedo, pedalando com a gente na orla, sabe? De estar lá na pista também. Eu acho que isso é muito legal, a gente se inspirar nas grandes referências, mas também nas pessoas reais, assim, sabe? Eu Sim. amo. Eu amo ver as pessoas de verdade, assim, que tu convive e que tu assiste na tua rotina, assim, sabe? Eu me inspiro muito nas pessoas que treinam comigo também. Sim, ainda mais assim, né, uma mulher mais velha que a gente, e a gente pode, pelo menos eu, assim, ver que, poxa, eu posso levar o triatlon por muito tempo, né, se eu levar ele de uma forma saudável, construída, respeitando o processo, Aham. acho que é o Uhum. que vale muito, né. E agora Exatamente. uma dica que você daria para uma mulher que quer começar no triatlon? Uma mulher que quer começar no triatlon, primeira coisa é encaixa o triatlon na tua vida e não a tua vida no triatlon. Tu não precisa fazer todas as modalidades no mesmo dia, tu não precisa treinar todos os dias. Eu acho que tu tem que encaixar de uma forma que faça sentido na tua rotina. Porque a gente às vezes olha para o lado e a gente vê, tipo, tu olha para minha rotina, meu Deus, a Evelyn treina 18 horas por semana e eu não consigo fazer isso, não consigo fazer 3 treinos num dia, mas tu não precisa, sabe? Eu acho que o triatlon, ele é muito individual. Então, assim, tem que adequar, obviamente, as tuas metas, à tua realidade e ver o que tu pode entregar. E então, uma assessoria é muito importante nessa hora também, porque guia o nosso caminho de uma forma personalizada, né? Porque senão a gente fica ali olhando para o lado, vendo as pessoas que. Porque quem compartilha mais sobre isso é justamente quem vive disso, né? Tipo, eu não vivo do esporte, mas o esporte é parte do meu trabalho. Então, Sim, assim, treinar é praticamente o meu trabalho. Então, eu dedico muitas horas para isso, porque também eu quero performar lá na frente. Mas não precisa ser dessa forma, assim, sabe? Eu acho que o triatlo não é só sobre volume de treino, sobre longões de 140 quilômetros, sobre corridas de 1 hora e meia, sabe? Pode ser muito menos que isso. E sim, essa parte é importante também, que triatlo não é só Ironman, né? Meio Ironman, enfim. exato. Tem o sprint, que tu vai precisar dedicar muito menos tempo, vai ser muito feliz fazendo também. Tem o Uhum, Olímpico, tem várias distâncias sim, que são muito mais cabíveis na rotina, assim, sabe? sim. Então, eu acho que essa parte é importante também. Sim, super importante. Lembrar também que às vezes pode ser só treinar, né? Não precisa ter ideia de fazer prova, né? Acho que se faz bem, já Exatamente. basta. Exatamente. É isso, tem que ser feliz, né? Tem que encontrar o esporte que te faz bem e viver ele da forma que te faz bem, assim, sabe? Pra mim, faz todo sentido, me faz feliz descobrir o melhor que eu posso ser. Mas para algumas pessoas, talvez vai ser só treinar e tá tudo certo também. Eu acho que cada um tem a sua forma de viver o esporte e a gente não deve satisfação para ninguém também, né? Cada um vive do seu Sim. jeito, e é isso. Sim. Ah, Evelyn, muito obrigada. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para vir aqui falar com a gente, para acreditar também no projeto que está começando aí, né? Para que a gente possa levar mais informações de triatlo para mulheres, para que possa ter essas dicas, essas histórias, para que a gente possa se identificar também. E cada vez mais a gente possa chegar nas ruas, nas provas e mudar essa porcentagem também das provas, né? Ter mais mulheres participando. Então, muito, muito obrigada por ter aceitado. Estou muito feliz, amei te conhecer, amei trocar com você. E a gente vai estar aqui torcendo pela sua prova, pelo seu Iron, que com certeza vai ser lindo. Foi um super prazer, Carol. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Para mim é sempre muito legal compartilhar um pouco dessa minha história e trajetória no esporte, porque justamente como eu falei antes, não tem nada de muito especial assim, sabe? É só a vontade de evoluir e de querer mais e de buscar mais, assim, sabe? De mostrar que o esforço, a dedicação traz resultado, sabe? E conta comigo aí para os próximos também. Vai ser um prazer voltar aqui mais para frente. E obrigada Ah, eu pela vou torcida. amar. Ah, obrigada, Evelyn. Obrigada mesmo, de coração. Super beijo e sucesso demais nesse projeto.